Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica. Essa aqui vai ser a terceira e última parte dessas aulas sobre as revelações bombásticas do feixe e estrutura do espectro primo. A aula de hoje vai ser bem mais leve, vai ser bem mais light do que as anteriores. Olha isso, eu usei a palavra light, uma gíria aí abandonada pelos seres humanos há algumas décadas já. Né? Então, vocês verem o nível de atualização girística deste que vos fala. Fora essas coisas inúteis, hoje basicamente nós vamos, se eu não estou enganado, vamos provar dois corolários bem simples, depois vamos fazer dois exemplos também igualmente simples e legais, e aí aproveitando o tempo, eu acho que se eu não falar demais, a gente vai ter um tempinho ainda para resolver um exercício que eu deixei aqui no livro, que vai ser interessante, a gente vai até usar daqui a algumas aulas, quando nós estivermos falando sobre alguns assuntos que vão servir como uma certa transição entre o que nós estamos fazendo para a linguagem de esquemas. Digamos que o estudo de espectro primo nele mesmo, praticamente, entre aspas, né, encerra nessa aula, mas essa playlist ainda não está encerrada porque nas próximas aulas nós vamos começar a discutir alguns temas e alguns conceitos que vão nortear uma transição dessa linguagem que estamos fazendo para no futuro falar da noção mais geral, que é a noção de esquema, tá bom? Mas isso é só mesmo um teaser para quem tiver interesse para acompanhar no futuro. Vamos ao que interessa na aula de hoje. Então, como eu deixei para vocês, antes de provar o resultado que eu discuti com vocês na última aula, né, que eu deixei uma pergunta, qual era o morfismo que aparecia num certo diagrama aqui, a gente tem um corolário bem legal, daquela identificação que nós fizemos do stalk do feixe no ideal primo, que é esse daqui, ó. É um corolário muito bonitinho e bem fácil de demonstrar. Agora que nós já mostramos a proposição que diz respeito como que o stalk do feixe estrutura se comporta em cada ponto. Deixa eu só fixar algumas notações aqui, porque senão me dá gastura. Para nós aqui R é um anel, certo? Sempre. Tá? Então isso vai estará fixado. Tá bom? E aí, eu já vou começar falando de um corolário, que é o seguinte. Se R for um domínio, então, bom, quando R é um domínio, nós já sabemos, essa primeira coisa que vem na frente do então, que a gente não precisa nem provar, só vou escrever aqui para frisar, né? O ideal nulo pertence ao espectro, certo? Certo? Digamos que R é um domínio se somente se, né? O ideal nulo é um ponto do espectro primo do anel R, tá? Bom, se ele é um ponto do espectro primo, eu posso me perguntar qual é o stalk do feixe estrutura desse anel nesse ponto, tá? Então, e a gente vai conseguir ver de uma maneira bem bonitinha isso aqui, ó. Então, isso acontece e o stalk desse feixe nesse ponto, olha que bonitinho, vai ser isomorfo ao corpo de frações desse domínio, tá? Lembra que nós vimos, por exemplo, que quando R é um domínio, esse ponto aqui é o que nós chamamos de ponto genérico do espectro, porque quando eu pego o fecho desse ponto, dá o espaço todo, dá o espectro todo. E o que nós estamos vendo aqui é que o stalk desse feixe nesse ponto genérico resulta num corpo em particular, certo? Já que ele é um corpo de frações de um domínio. Isso daqui, essa propriedade, digamos que vai ser preservada no futuro, quando a gente estudar esquemas. Nós vamos ver que cada esquema é irredutível, que é o caso aqui. O espectro ele é irredutível porque R é um domínio. Se eu tiver um esquema irredutível, logo ele vai ter um ponto genérico. E aí, quando eu pegar o stalk do feixe estrutura desse esquema, nesse ponto que é o ponto genérico dele, isso sempre vai ser um corpo, tá? E isso vai ser chamado corpo de frações desse esquema. Então, a utilidade do ponto genérico vai ser fundamental, ou seja, na verdade, a existência do ponto genérico vai ser fundamental lá na frente, quando nós estivermos falando de esquemas, porque vai ser a forma natural desse contexto de falarmos de corpo de frações. Tá? Quando a gente falar disso com mais detalhes, a gente vai
eu vou tentar descrever as coisas de modo que fique mais claro por que isso daqui generaliza a nossa noção de corpo de funções lá para conjuntos algébricos. Tá? Se eu falei corpo de frações, está errado, é corpo de funções, melhor dizendo. Tá? O estoque no ponto genérico vai ser chamado corpo de funções do esquema. Tá? Eu acho que eu falei de frações, não é uma terminologia muito adequada não, é melhor corpo de funções mesmo, que vai ficar mais adequado ao que nós vamos ver no futuro. Vai ser também o corpo de frações das seções globais, tá? Então também não está de todo errado, tá bom? Mas enfim, deixando essa conversa não fiada, mas só mesmo do futuro para lá, no futuro, vamos voltar ao presente e provar isso aqui de uma maneira simples. Eu prometo para vocês que não vai passar desse quadro aqui, ó. Porque olha só, a gente já conhece o espectro, o feixe do espectro em qualquer ideal primo, tá? Então é muito fácil provar esse resultado. A demonstração dele é muito simples. Simples, né? Vista como um corolário. Observe que para usar isso que nós vamos usar agora, foi um bom trabalho na última aula, né? Foi quase ou mais de uma hora, foi mais de uma hora para demonstrar com todos os detalhes aquele isomorfismo, né? Então, vamos colher os bons frutos disso agora, tá? Então, pela proposição anterior, e aqui eu estou me referindo à proposição provada na última aula, temos como o ideal nulo, nesse caso, é um ponto do espectro primo, já que R é um domínio, então, na proposição anterior, nós mostramos que o estoque desse feixe nesse ideal primo é isomorfo à localização de R pelo ideal primo nulo, nesse caso, que é o ideal primo, certo? Só que quando você está num domínio e localiza pelo ideal primo igual a zero, o ideal nulo, isso aqui, por definição, é justamente o corpo de frações de R, tá? Isso aqui são as frações com numerador qualquer elemento de R e denominador qualquer elemento exceto o zero, tá? Bom, essas frações compõem exatamente o corpo de frações de R, tá? Então, isso aqui é justamente a mesma coisa que o corpo de frações de R, tá bom? Talvez essa notação aqui não esteja tão clara para a maioria ou para alguns de vocês. Isso aqui é uma notação só, tá? Para corpo de frações. Corpo de frações de R. Tá bom? Então é só isso. Tá? Bem pequenininha a demonstração. Observe que o grande busilis, né? A grande questão está nesse isomorfismo aqui. Ó. Aprovar esse isomorfismo aqui foi uma novela, né? Isso aqui foi uma novela. Uma novela linda, diga-se de passagem, mas foi uma novela, tá? Mas agora a gente se aproveita da novela que foi demonstrar isso, e agora a gente consegue provar isso aqui com muita facilidade. Tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro corolário que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. E o segundo corolário é nós respondermos a pergunta que eu deixei na última aula. Na última aula nós fizemos o seguinte, ó. Eu tinha um anel R. Agora, sem a hipótese de ser domínio, não precisa. Se for, beleza, mas não precisa, tá? Então, se eu tiver um anel R, e fixe aqui um ideal primo no espectro desse anel. Aí eu falei para vocês, então eu não vou dizer tudo aqui agora não. Então, eu vou falar assim, ó. Então o seguinte diagrama comuta, mas eu não vou dizer tudo ainda não, vou para a gente pensar um pouquinho. Provar, esse corolário é provar que esse diagrama aqui comuta. Mas qual é o diagrama? Bom, eu tenho um anel R aqui. Deixa eu pegar cores diferentes, já que eu estou viciado em gizes coloridos. Nem sei se o plural de giz é gizes, provavelmente não. Mas enfim, né? Bom, aqui eu tenho o anel R. Deixa eu colocar os objetos aqui primeiro, tá? Aqui eu tenho, a seção global aqui, certo? Aí eu falei com vocês que em qualquer feixe a gente tem um morfismo canônico, que leva as seções globais no stalk num ponto específico, tá? Então, como eu peguei esse ponto P aqui, ó, eu tenho o stalk desse camarada aqui. Tá? E eu tenho um morfismo clássico aqui, canônico,
que faz isso daqui, ó, que eu vou chamar de θ maiúsculo. Isso aqui eu vou chamar de θ maiúsculo RP. Opa, deixa eu colocar esse R aqui em cima. RP, θ maiúsculo, que faz o seguinte: ele pega uma seção global e leva no estoque, então, no germe, na verdade, eu pego o aberto todo mesmo, já que G é uma seção global, eu posso pegar aqui o aberto todo, e aqui o próprio G, e aí aqui eu vou pegar o estoque em P. Por isso tem esse Pzinho aqui, né? Depende de onde você está stalkeando, de onde você está pegando o germe, tá? Ótimo, então eu tenho essa função aqui sempre, que eu estou chamando de θ maiúsculo. Tá? Essa aqui, para qualquer feixe, a gente tem esse morfismo canônico. Tá bom? É essa coleção de morfismos, quando eu vario o aberto aqui, que me mostra, que me dá o estoque como limite direto das restrições entre esses morfismos, tá? Das restrições dos feixes, como nós vimos lá quando a gente estudou feixes arbitrariamente. Tá? Agora, como eu já comecei a dar spoiler aqui, ó, nessa parte aqui eu tenho um isomorfismo entre R e esse cara aqui. Ó. Nós já vimos que existe um isomorfismo. Vou pegar outra cor aqui. Nós já vimos que R e as seções globais são isomorfas. Tá? A gente viu que tinha um morfismo gama R que fazia isso. Isso aqui é um isomorfismo. Tá bom? E nós já vimos também que esse camarada aqui, ó, o estoque, a gente acabou de usar esse resultado inclusive, o estoque do feixe estrutura num ponto P, no ideal primo P, é isomorfo a essa localização de R para P. Tá? Então tem um isomorfismo aqui, que foi o que a gente gastou a aula inteira anterior para provar que de fato era um isomorfismo, era aquela função que nós chamamos de gama RP. Tá? Então isso aqui também é um isomorfismo. Tá bom? Aí a pergunta é o seguinte: será que eu consigo um morfismo que conecta R a RP de modo que esse diagrama comute? E aí, se esse diagrama comutar, lembra do que eu discuti com vocês na última aula? Caso eu consiga esse morfismo de R para RP de modo que esse diagrama comuta, como essas duas setas verticais aqui são isomorfismos, de certa forma a gente vai poder, então, nesse contexto, identificar esse morfismo canônico entre as seções globais e o estoque com esse morfismo aqui entre o anel e a sua localização. Tá bom? Então é mais do que ter isomorfismos entre os estoques com a localização e as seções globais com o anel original. A gente também vai ter um isomorfismo, entre aspas não, na categoria dos morfismos, a gente vai ter um isomorfismo entre esse morfismo e esse morfismo aqui. Ó. E aí a pergunta que eu deixei para vocês foi qual é esse morfismo aqui? Eu deixei uma pergunta para vocês. Qual morfismo que vocês acham que vão fazer esse papel? Tá? E aqui eu já vou responder e nós já vamos demonstrar. Já que ele é canônico, a filosofia da canonicidade, se é que essa palavra existe, poderia te levar a concluir que, já que esse morfismo aqui embaixo é um morfismo canônico entre esse cara e esse, aqui em cima, filosoficamente falando, é interessante imaginar que uma primeira conjectura que também fosse um morfismo canônico entre R e RP. Mas qual é esse morfismo canônico? A localização, eu estou saindo de R para a localização de R para P. Então, é razoável imaginar, até pelas construções de como foram feitos esses isomorfismos, que esse morfismo aqui em cima vai ser exatamente o morfismo localização de R para RP. Tá bom? E vai ser ele mesmo. E aí não foi à toa que eu coloquei um θ maiúsculo aqui embaixo. É porque aqui nós denotamos, na última aula, nós denotamos esse morfismo localização como um θ minúsculo RP. Tá bom? Então esse θ aqui é o minúsculo, esse aqui é o maiúsculo. E aí nós vamos mostrar que esse diagrama aqui ele é comutativo. Tá bom? Então, isso quer dizer que esse morfismo canônico entre as seções globais e o estoque pode ser identificado, quando for necessário, como morfismo de localização de R para RP, ou seja, um morfismo que leva um elemento A na fração A sobre 1, aqui dentro da localização, tá bom? E provar isso vai ser bem simples, vocês vão observar como que a gente faz agora. Bom, então como é que a gente demonstra isso? Vamos pegar um lado aí e ver se combina, né? Vou pegar um elemento A aqui qualquer então.
que é o domínio em comum, então seja A pertencente ao anel R. Vamos lá. O que acontece então quando eu aplico, vamos ver aqui, então, é uma verificação direta, não tem muito o que fazer não. Então, ó, quem é o gama RP de θ RP, θ minúsculo, do A? Bom, isso aqui é o gama RP de... Essa função aqui é a função localização, né? Então é essa fração aqui, na localização por P. Agora, o que essa função aqui faz? Vamos lembrar, ó. Ela pega o seguinte, ela vai olhar para esse germe aqui, ó. Eu vou olhar para o aberto básico induzido pelo denominador, e aqui eu vou olhar para o gama R1, aquela função que já trabalha com as localizações por elementos, de quem? Dessa fração, A sobre 1, certo? Isso. Aí aqui eu vou pegar o estoque disso em P. Exato. Agora, nós já vimos aqui 1 milhão de vezes que o espectro, que o aberto básico induzido por 1 é o espectro todo, porque nenhum ideal primo contém 1 como elemento. Então isso aqui é o espectro de R mesmo, aqui. E essa função é uma sequência que faz o quê? θ1P da fração A sobre 1, onde o P aqui varia... deixa eu trocar a letra aqui, porque aqui eu preciso de uma variável. Então vamos colocar Q, onde o Q aqui varia no espectro primo todo. Seria o espectro primo associado ao elemento 1, mas esse aberto básico é todo o espectro primo, tá? Ótimo, então isso aqui, aí aqui eu fecho e pego o germe disso. Só apliquei a definição dessa função na fração A sobre 1, né? Que está lá no R1, digamos assim, vista como elemento R1. Aí agora eu estou vendo isso aqui, ó. Deixa eu repetir esse cara aqui, ó, aberto todo. Agora isso aqui é você levar a fração A sobre 1, que está no R1, e eu enxergar ela no RQ, para todo Q no espectro primo. Então, isso aqui é essa sequência aqui, ó, a fração A sobre 1, Q, ou seja, essa fração vista na localização por Q, fazendo agora variar o Q em todos os ideais primos de R, e aí eu vou fechar isso pegando o germe no ponto P, certo? O stalkeando no ponto P. Agora, isso daqui, ó, isso daqui é justamente quem? Já que isso aqui é uma seção global, certo? Isso aqui é uma seção global, porque ele está no O spec R do spec R. Então, ele é a imagem por essa função θ maiúsculo dessa coisa aqui, ó. Então, isso daqui, vou até colocar laranja aqui, ó. É o θ maiúsculo, RP, de quem? Esse aqui que é o G, ó. Isso tudo aqui que é o G. Disso daqui, ó. Dessa sequência aqui, ó. A sobre 1, Q, no espectro primo de R. Tá? Agora, se você lembrar bem como que funciona a função γ-R, a função γ-R aplicada no elemento de a imagem dela é justamente isso que está aqui dentro do parênteses grande, tá bom? Só vocês olharem para a penúltima aula, nós vimos isso. Então isso aqui, eu tenho θ maiúsculo aqui fora, aplicado no γ-R de A. Tudo isso daqui, ó, vou colocar amarelinho aqui, ó. Tudo isso daqui é o γ-R de A, pela definição da função γ-R. Se você não lembra, olha 2 aulas anteriores que você vai ver que a definição desse isomorfismo aqui é justamente isso. Eu olho para todas as frações com denominador 1 e faço isso variar em todos os ideais primos, já que isso aqui está bem definido, porque 1 não está em nenhum dos ideais primos. Então, eu sempre posso olhar a fração A sobre 1 na localização por qualquer ideal primo. Tá? Agora, isso daqui é justamente o θ maiúsculo, RP, composto com o γ-R, esse isomorfismo, aplicado em A. Tá bom? Então nós pegamos um elemento arbitrário em R, mostramos que essa composição é igual a essa composição. Tá? Portanto, para ficar bonitinho, né? Portanto,
θ maiúsculo RP composto com gama R é justamente o isomorfismo gama RP composto com o morfismo de localização RP, tá bom? Então, observe que esses isomorfismos que a gente conseguiu identificando o anel R com sua seção global e a localização por P com seu stalk, são isomorfismos que fazem com que o morfismo de localização possa ser naturalmente identificado com o morfismo canônico da seção global no stalk nesse ponto. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Tá? E aqui, com tudo que nós provamos, ficou bem fácil provar que esse diagrama comuta. Tá, pessoal? Então, isso fecha os dois corolários. Agora a gente vai fazer dois exemplos interessantes. A gente vai estudar como que esse feixe se comporta quando esse anel é um corpo. E aí a gente vai estudar também como que ele se comporta no caso em que esse anel é o conjunto dos números inteiros, é o anel dos inteiros, é o domínio dos inteiros. Vai ser bem legal estudar esses exemplos, tá bom? Então vamos fazer isso agora. No primeiro exemplo aqui, vamos supor que K seja um corpo. Vamos supor que K seja um corpo. Então a gente quer estudar o espectro como um espaço anelado. Tá? Então a gente quer estudar o espectro como um espaço topológico e estudar o feixe e estrutura dele. Tá? Suas seções, seus stalks, por aí vai. Tá? Então, como espaço topológico, a gente tem isso aqui. Ó. Quando K é um corpo, lembra que o espectro de K, que é o seu conjunto de ideais primos, lembra que quando K é um corpo, o ideal nulo, além de ser um ideal primo, ele é maximal e é o único ideal próprio do corpo K. Qualquer outro ideal não nulo vai ter alguém invertível obrigatoriamente, tá bom? E aí esse ideal vai ser o anel todo, vai ser o corpo todo. E aí não pode ser um ideal primo, tá bom? Então o espectro do corpo K só possui o ideal nulo e mais ninguém. Tá bom? Ele não tem outro ideal primo. Qualquer outro ideal do corpo K que não seja o ideal nulo vai ter alguém invertível, porque todo elemento diferente de zero no corpo é invertível e já era. Tendo um elemento invertível sendo um ideal, ele é o corpo todo e já não é mais um ideal primo, tá bom? Então, os abertos, então, como espaço topológico, ele é um espaço unitário, né? Ele só tem um elemento. Então, os abertos desse espaço topológico, se eu quero calcular as seções, é o vazio e o espaço todo. Certo? É a famosa topologia caótica, se eu não estou enganado com relação à nomenclatura. Se tiver algum topólogo me assistindo e eu falei besteira, por favor comente aí na seção de comentários que eu faço uma errata nos comentários. Mas se eu não me engano o nome dessa topologia é caótica. Tá? Beleza. E vai ser discreto também, né? Porque todos os subconjuntos aqui são abertos também, porque é só o vazio e ele todo. Então é caótico e discreto ao mesmo tempo. Enfim, então a gente sabe com isso então que o vazio e o espaço todo são os únicos abertos, e são todos os subconjuntos mesmo, né? São os únicos abertos do espectro de K. Tá? E aí eu posso calcular seções então nesses dois caras. No vazio, é uma convenção quando você está trabalhando com feixe de anéis ou um feixe numa estrutura algébrica, a seção no vazio você convenciona que é a seção nula, tá? Que é o anel nulo, é o único anel nulo que existe, tá bom? Então, como convenção, a seção do vazio é um anel nulo, tá? É um zero, é um anel nulo, tá? Seja lá o seu anel nulo favorito. Todos eles são isomorfos, né? Tá bom? E a seção do outro aberto, que é a seção global, o que vai ser? Nós já vimos que a seção global é sempre isomorfo ao próprio anel, que nesse caso é o corpo K, tá? Dependendo do seu nível de tolerância com a noção de igualdade, você pode meter um igual aqui se você quiser. Categoricamente é igual, é a mesma coisa, né? Mas se você não está à vontade, bom, é o corpo K a menos de isomorfismo, tá bom? Então calculamos aí as duas seções, é o zero e o corpo K, tá? E aí quem serão os stalks? Já que tem um ponto só,
eu só tenho um stalk, certo? Os pontos do espectro, eu só tenho o ideal nulo, e mais ninguém. Então, nesse caso, o único stalk que eu tenho, nós já vimos que isso daqui é justamente a localização do corpo K pelo seu ideal nulo, tá? Só que como o K é um corpo em particular um domínio, o primeiro corolário de hoje diz que isso daqui é justamente o corpo de frações do corpo K. Tá? Mas K já é um corpo, então o corpo de frações de um corpo é ele mesmo. Tá? É o próprio corpo K, tá bom? Então o único estoque que você tem é o corpo K. Então o feixe estrutura dentro de um corpo, ele te dá como seções só o corpo, basicamente, porque isso daqui não te traz informação nenhuma, e também nos estoques só te dá o corpo. Tá? Pode parecer bobeira isso daqui, esse exemplo é ridículo, né? Mas não. Quando você vai estudar esquemas, por exemplo, tem uma classe de esquemas chamada esquemas integrais sobre um corpo, que são muito importantes, que é justamente essa classe de esquemas que conseguem capturar a noção de variedades algébricas. Tá? Então, é a partir dessa noção de esquemas integrais que você, sobre um corpo K, desde que ele seja algebricamente fechado, é que você consegue uma equivalência de categorias do seu modo padrão de enxergar, clássico, melhor dizendo, da geometria algébrica via variedades algébricas. É assim que você enxerga as variedades algébricas dentro dessa teoria de esquemas, que nós vamos ver no futuro, mas é basicamente assim. Tá? E aí você precisa de conhecer, por mais simples que seja, você precisa conhecer como funciona o espectro de um corpo como espaço anelado. Tá bom? Tá bom? Então, é fácil mesmo, é simples, mas é importante esse exemplo porque você usa esse camaradinho aqui para poder entender as variedades algébricas dentro do mundo, do universo dos esquemas. É assim que as variedades algébricas se disfarçam dentro do universo dos esquemas, via esquemas integrais sobre um corpo K. Tá? Enfim, eu não vou entrar mais em detalhes porque no futuro nós falaremos, se tudo der certo, nós falaremos disso. Tá bom? Mas eu só estou dizendo que por mais simples que seja esse exemplo, ele é importante. Tá bom? Ele é importante que você tenha em mente. Beleza? Ótimo. Então, observe que nós descobrimos tudo que tinha para descobrir a respeito do espectro como espaço topológico e tudo sobre o seu feixe de estrutura. Tá? Conhecemos as duas seções que existem e o único estoque que tem. Então, conhecemos tudo a respeito desse feixe quando K é um corpo. Tá bom? Agora vamos ver o caso em que K não, né? Vamos ver o caso em que R ele é o anel dos inteiros. Então vamos estudar o espaço anelado. O espaço anelado é spec de Z e o seu feixe, estrutura. Tá? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A primeira coisa é que o espectro de Z, a gente consegue descrever ele assim. Ele é o ideal nulo, certo? Ele é o ideal nulo porque Z é um domínio de integridade, mas ele também além disso, eu tenho ideais primos dessa forma aqui, ó, PZ, onde P é um número primo. Ele é um número primo, tá bom? Então, em termos de conjunto, a descrição do espectro de Z é exatamente isso, né? O ideal nulo e os ideais gerados por números primos, tá? E aí, bom, como Z é um domínio, eu tenho um ponto genérico, certo? Como Z é um domínio de integridade, então, o que acontece? O zero é o ponto genérico. Genérico de Z. Do espectro de Z. Tá? E aí uma maneira legal de nós descrevermos quem é o espectro em termos de um desenho, vamos fazer um desenho agora. É assim, vou colocar aqui uma suposta reta
que não faz o menor sentido. Aí aqui eu vou colocar os ideais primos, ó. O ideal gerado por 2 é um ponto. Vamos dizer que esse amarelo aqui é o espectro de Z. Isso aqui é o espectro de Z. Então aqui eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, Deus que me livre, 17, o 19, vamos ver, 20, 21 não, 22 não, 23, 24, 25, 26, 27, era para ser primo 27, 28, 29, se eu não esqueci nenhum, 31, 33, não, opa, 33 não, 35 também não, óbvio que não, 37 eu acho que é primo, 39 não, 41, 43, 47, né? 47, 49 não, 50 obviamente não, 51, 3 e 17, 51, falso primo. 53, acho que o 53, hein? Se não for, vocês me falam. Eu não vou perder tempo agora calculando se era não, mas 53 é primo. 53, 54 não, 55 também não, 56, 57, 61 tem cara de primo. 61 deve ser 61. E por aí vai, né? Tem muitos primos, tá bom? E aí olha só, quando eu digo que 0 é um ponto genérico do espectro de Z, a gente costuma denotar ele assim, ó. Se eu denotar assim o 0 assim, ó, de laranjinha, dizer que ele é um ponto genérico quer dizer que ele está em todos os lugares, porque o fecho dele é o espaço todo, tá? Então o 0 a gente costuma denotar assim, ó. Esse laranjinho aqui, ó, ele é onipresente. Tá bom? Esse laranjinho aqui é o 0. Tá? Por isso que eu não coloquei ele aqui nesse início, ele é um ponto gordo, ele está em todos os lugares. Tá bom? E aí vocês observaram que eu coloquei todo mundo de azulzinho aqui, né? Fui até lá na frente, tentando pegar quase todos os primos, talvez eu tenha esquecido alguém aqui. E eu coloquei o rosa como 57. Opa, eu coloquei o 57 aqui na cor rosa, né? Diferente dos demais. Isso não é nenhuma tentativa estúpida de dizer que meninos usam azul e meninos usam rosa, não. Até porque números não têm gênero, né? O ponto é que, se você reparar bem, o 57 não é primo. Ele não é um número primo. Então, 57 é 3 vezes 19. Está errado, ele era para ser um número primo, né? Um número com essa aparência, ele tá gritando que ele é um número primo. Mas ele é um hipócrita e ele, de fato, não é primo, ele é 3 vezes 19. Mas eu quis trazer esse número aqui só para contar uma historinha interessante para vocês, que o nosso grande mestre Alexander Grothendieck, pai de tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, diz a lenda, e no livro tem uma referência, não é só uma lenda, tem uma história mesmo que diz que Grothendieck estava numa palestra, e em algum momento lá ele estava fazendo umas contas lá, provando algumas coisas, dando algum exemplo, e ele falou assim, esse aqui funciona para qualquer número primo. Por exemplo, pega o primo 57, ele já mandou logo essa, entendeu? E aí, por isso, o número 57 é chamado o número primo de Grothendieck, em homenagem a esse grande matemático. Na minha modesta opinião, o maior matemático do século XX é o 57, tá bom? Então ele é conhecido como primo de Grothendieck, é uma historinha bem bonitinha, bem legal, bem caricata, né? E aí ele ficou para a história como o primo de Grothendieck, tá bom? E o Grothendieck estava certo, o 57 tinha que ser um número primo mesmo. Não sei o que aconteceu com o espectro, porque ele não satisfez isso, tá? Mas aí, voltando da historinha e voltando para o que interessa, a gente pode agora estudar quais são
as seções desse feixe nos abertos básicos e os stalks em cada um desses pontos, tá? Então, quem seriam os stalks, por exemplo, os stalks vamos pensar aqui, ó, em cada primo P, ó, número primo, né? Então, por exemplo, o stalk desse feixe no ideal PZ, onde P aqui é o número primo, ele é isomorfo a essa localização aqui, ó, Z pelo ideal gerado por P, certo? Pelo ideal gerado por P. Só que isso daqui é justamente essas frações aqui, ó. São as frações da forma, vamos ver se dá pra, aqui, ó. Isso é A dividido por B, onde A e B são números inteiros, e o B é diferente de zero, e o P não divide B, certo? Já que o B aqui não pode ser um elemento do ideal gerado por P, tá bom? E isso daqui, dentro da teoria de números, tem um nome bem bonitinho. Isso aqui é as chamadas frações p-ádicas. Tá bom? Então essa é mais uma das razões do porquê o Grothendieck trouxe essa linguagem do espectro de esquemas para tentar estudar ao mesmo tempo geometria e números, né, que era uma das vontades que ele tinha. Observe que as frações p-ádicas, que é um conjunto clássico, que é uma estrutura clássica dentro do estudo de teoria de números, ela consegue ser recuperada via um feixe do espectro primo. Tá? Então, bem interessante. E se a gente calcular o espectro, se a gente calcular o stalk, no ponto genérico, que é o ideal nulo, isso daqui nós já vimos que é isomorfo a localização de Z pelo ideal nulo. Tá? Agora, isso aqui é o corpo de frações de Z. Nós já vimos isso, né? Como Z é um domínio, isso aqui é o corpo de frações de Z. E isso daqui é vulgarmente chamado de números racionais. Então, olha só como que a noção do feixe do espectro unificou a noção de frações p-ádicas e as frações globais, digamos assim, que são as frações mais gerais, não mais gerais, mas o conjunto maior de frações, que é o corpo de frações, que são os números racionais. Tá bem interessante. Então, a noção do feixe no espectro primo também recupera essas informações. E se você observar bem, nós vimos também que se eu olhar para as seções em cada aberto básico, aqui, onde F aqui é um número inteiro, isso aqui é isomorfo a essa localização aqui, ó, de Z por F, tá? Que nada mais é do que as frações do tipo A sobre F elevado a N, onde o A é um número inteiro e o N é um inteiro não negativo, que também é bastante utilizado na teoria de números, tá? São as frações do tipo A sobre F elevado a N, onde F aqui é alguém fixado em Z. Tá bom, gente? Então olha só como esse exemplo dos números inteiros é interessante para mostrar que essa noção do espectro também consegue unificar e trazer coisas da teoria de números para isso. Então, já que isso acontece, você pode tentar estudar a teoria de números via o espectro do conjunto dos números inteiros, do anel dos números inteiros, do domínio dos números inteiros, para ser mais preciso, tá bom? Então era isso que eu queria trazer sobre esses dois exemplos, tá? É um exemplo muito bonito, olha só para isso. Chega a ser artístico, né? Esse desenho aqui, que não faz o menor sentido, mas a gente finge que faz, é uma grande esquizofrenia. Para mim realmente faz sentido, mas isso deve ser algum indício de alguma comorbidade mental que eu devo ter, mas sou até diagnosticado, inclusive. Mas não fiquem com medo, até porque a gente está a quilômetros de distância aqui, provavelmente, né? Então é isso. Então agora, para fechar a aula, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, porque o que eu queria para falar dessa parte já foi. O próximo conteúdo que a gente vai falar não é que sai disso, mas já vai entrar novos conceitos. Eu não gostaria de misturar novos conceitos aqui com o que a gente está fazendo. Então, para evitar isso, vamos resolver um exercício aqui e a gente fecha a aula com isso, beleza? Então esse é o exercício, pessoal. Já trouxe o enunciado aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para não gastar muito tempo. Ó. Eu tenho a função de localização entre R e a localização por F, tá? Aqui, obviamente, R é um anel, né? R é anel e F é um elemento fixado.
nesse anel. Então eu tenho essa localização A de A para 1, né? Eu vou chamar só de θ, seria o θRF, mas aqui para economizar a notação vou chamar só de θ. E eu vou chamar de θ o morfismo de espectros associado a esse, certo? Que puxa o cara. Tá? Só que aqui ó, a gente já vai mostrar que a imagem do morfismo de espectros já cai dentro do aberto básico induzido por F, certo? A princípio aqui seria o espectro de R, né? Com certeza. No espectro de R cai, porque o ideal primo daqui é puxado para o ideal primo daqui. Mas a gente mostra rapidinho que isso daqui cai já dentro do F, do aberto básico induzido por F. Tá bom? E aí a gente vai mostrar que isso aqui é uma objeção, que na verdade é um homeomorfismo, mostrando duas coisas. Ó. A gente vai mostrar que a inversa satisfaz isso, e para mostrar que a inversa é contínua, a gente vai mostrar o item B, porque isso aqui é justamente a imagem inversa da inversa, que é o θ, e aqui eu estou dizendo que ela aplicada em qualquer aberto básico do θ, né, um aberto básico daqui, é elevado a um aberto básico daqui. Então, em particular, ela é uma aplicação aberta. Uma aplicação aberta, que é uma objeção e que é contínua, ela é um homeomorfismo, tá bom? Então, é isso que a gente precisa mostrar. Então, uma primeira coisa que a gente precisa mostrar aqui é que, de fato, eu posso definir essa função caindo já no aberto básico do F. Tá? Então, uma primeira coisa que a gente tem que mostrar, uma primeira afirmação, é que se Q é um ideal primo de RF, então o θ a menos 1 de Q, ele pertence ao aberto... eu já sei isso daqui, ó. Eu já sei que ele está no espectro de R. Ele é um ideal primo de R, mas eu quero mais. Eu quero que ele não contenha o F como elemento, tá bom? Porque se a gente provar isso, observe que a gente vai mostrar que cada aberto básico, eu esqueci de mencionar isso no início, isso é importante. A gente está dizendo que cada aberto básico do espectro primo se realiza homeomorficamente como o espectro de algum anel, que é justamente a localização de R pelo elemento que determina esse aberto básico. Lindo esse resultado. Olha que simetria bonita que ele tem. O aberto básico induzido por F é a mesma coisa, topologicamente falando, que o próprio espectro primo do anel R localizado por esse mesmo elemento. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E além de ser bonito, isso vai ser bastante útil para a gente lá na frente, quando estivermos trabalhando com esquemas afins e esquemas, tá? Ótimo, mas a gente tem que mostrar isso aqui primeiro então. Então, eu só preciso mostrar que o F não está aqui, né? Se o Q é um ideal daqui, então quando eu puxo para cá, ele não está aqui. Então, olha só, a gente pode provar por absurdo. Ó, suponho por absurdo, é uma continha que a gente até já fez. Então, suponho por absurdo que o F pertença ao θ a menos 1 de Q. Tá? Então, se isso aqui acontece, então o θ de F, que é F sobre 1, pertence a Q. Tá? Agora, e como com certeza isso daqui acontece, ó, o 1 sobre F pertence a esse anel aqui, a localização de R por F, então eu estou dizendo que F sobre 1 é um elemento invertível em Q. Tá? Então, o F sobre 1, ele pertence ao conjunto dos elementos invertíveis desse anel. Tá bom? Porque F sobre 1 vezes 1 sobre F é a unidade desse anel de localização. Tá? Agora, eu estou dizendo então que Q contém um elemento que é invertível. Então, isso aqui vai implicar que o Q é o anel todo, RF. E isso é absurdo porque eu peguei o ideal primo do RF. Tá? Então, isso aqui é uma contradição. Isso aqui é uma contradição. Tá? Então, logo, o F não pertence ao θ a menos 1 de Q, o que implica que o θ a menos 1 de Q, além de ser um ideal primo, ele está nesse aberto básico induzido por F. Tá bom? Então, isso daqui, ó, essa conclusão faz com que essa função θ esteja bem definida nesse contradomínio. Beleza? Agora, ela já é contínua, porque ela é um morfismo de espectro de um morfismo de anéis. Então, eu não tenho que provar nada a respeito da continuidade de θ. Tá? Já sabemos. Uma outra coisa que eu vou denotar, isso aqui é só uma observação. Já sabemos que θ é contínua. Tá?
quando a gente restringe o contradomínio, e quando é possível restringir o contradomínio, a noção de continuidade não é perdida com isso, tá bom? Então, se a θ original, se o morfismo de espectros original, ele é contínua, ela é uma função contínua, se eu posso restringir o contradomínio, isso se mantém contínuo, tá bom? Sem problema nenhum, isso é um fato básico de topologia geral. Então, já sabemos que θ é contínua, tá? Agora, a gente quer saber se isso aqui é verdade. A gente quer verificar e isso é verdade, porque olha só. Vamos provar, né? A gente quer mostrar que isso aqui, que a θ é uma bijeção, né? Isso é um fato clássico de localização, tá bom? Que a gente vai provar. Para provar isso, a gente vai usar fatos básicos de localização. Tá bom? Eu vou apagar o que a gente fez aqui então e vamos mostrar que a inversa tem essa propriedade. Aqui a gente pode usar um fato mais geral. Ó. Num anel qualquer, R, deixa eu chamar de A nesse anel. A. Se S for um conjunto multiplicativo de A, os ideais primos de S a menos 1 de A, que é o spec de S a menos 1 de A, ele está numa relação bionívoca com esse conjunto aqui, ó. Isso aqui é sempre da forma S a menos 1P. Deixa eu inverter aqui a ordem, para ficar melhor. Esse conjunto de ideais primos aqui, ó, P no espectro, isso, P no espectro de R, tais que P, a interseção de S com P, S é o sistema multiplicativo, é vazio. Isso daqui está numa relação bionívoca com o espectro de S a menos 1 de A. Assim, ó, cada ideal P aqui, quando eu pego a imagem, isso aqui é justamente a imagem pelo morfismo de localização, tá? De A para S a menos 1 de A. Então aqui é A, tá? Aqui é A. Então isso aqui é uma bijeção. Isso aqui é uma bijeção. Tá bom? Então, agora, nesse contexto aqui, ó, se a gente pegar o A igual ao... Vamos ver aqui, ó. O A tem que ser o R. Isso, o A é o R. E o S, como esse SF aqui, ó, que lembra o conjunto das potências de F. O N e Z+. Tá bom? Então, para mostrar que isso aqui está bem definido e que é uma bijeção, isso aqui é uma bijeção, nesse contexto, ó, quando o A é o R, ó, quando o A é o R e o S é o SF, esse espectro aqui, ó, vira quem? O S é menos 1 de A nesse caso, vamos devagarzinho aqui, ó. Se o A é isso e o S é isso, por definição, o RF é justamente o SF a menos 1 de R, certo? Então aqui, ó, eu posso substituir. O S a menos 1 de A aqui se torna o espectro do RF. Tá? Beleza. E aqui, quem são esses elementos aqui, ó? São os elementos que estão no espectro de R, que é o A. Tais que, ó, quando que o P interesse F é diferente de vazio, é igual a vazio? Bom, o SF é isso, e quando que essa interseção aqui, quando que esse conjunto intersectado com P é diferente de vazio, é igual a vazio? Quando isso aqui acontece, ó, quando nenhuma potência de F pertence a P, tá? Só que para todo N inteiro não negativo. Só que como P é um ideal primo, isso é a mesma coisa que dizer que o F não pertence a P. É equivalente, tá? É equivalente, porque P é um ideal primo. Se não fosse, valeria só uma implicação, né? Mas o F não pertence a P poderia não implicar que nenhuma potência estável. Mas como P é primo, aí sim, tá bom? Então, isso daqui, ó,
Eu estou falando então que esse conjunto aqui é o conjunto dos ideais primos tais que o F não pertence a P. Isso aqui é justamente o aberto básico induzido por F, tá? Isso aqui é o aberto básico induzido por F. Então, essa objeção aqui, ó, aqui é o SF a menos 1 agora, né? Porque eu estou pegando esse sistema multiplicativo especificamente. E aqui eu tenho exatamente a função. Essa objeção é justamente a inversa do mapa de espectros, tá? Quando você estuda lá em álgebra computativa. Então, essa parte aqui eu não escrevi com muitos detalhes, porque isso aqui é assunto clássico lá em álgebra computativa, tá bom? A gente pode já usar aqui direto. Mas eu quis explicar para vocês por que é verdade, tá bom? É verdade por isso. É exatamente por isso. Eu expliquei detalhadamente por que isso acontece. Eu só não escrevi na ordem, tá? Mas quando você resolve isso lá em álgebra computativa, é exatamente essa conta que você faz, tá bom? Então, já sabemos então que isso aqui está bem definido, que é uma objeção, e a inversa dela satisfaz isso daqui, tá? Agora, já sabemos que ela é contínua. O que falta mostrar é que a inversa dela é contínua, que é mostrar esse item B. Tá? Quando a gente mostrar aqui o item B, a gente vai saber que θ é uma aplicação aberta, então ela é contínua, uma objeção e uma aplicação aberta. Então é o homeomorfismo. Tá? E aí depois a gente vai provar esse item A porque ele vai ser útil lá na frente. Tá? Não é que a gente precisa dele agora, mas lá na frente a gente vai usar isso. Tá bom? Por isso que eu vou deixar demonstrado o item A. Mas vamos provar agora, então, que falta o item B, né? Só recapitulando, então. Já sabemos que θ é contínua. Já sabemos que ela é uma objeção, eu acabei de explicar aqui por quê. Agora, para mostrar que ela é um homeomorfismo, falta apenas mostrar que a inversa dela é contínua, o que é equivalente a mostrar que ela é uma aplicação aberta. E, bom, para eu mostrar que ela é uma aplicação aberta, basta mostrar que ela leva aberto básico no aberto. Aqui é até básico também, nem precisava, mas é. Tá? Então basta mostrar essa igualdade aqui, que a gente vai mostrar que a gente vai ter tudo que a gente precisa. Tá bom? Para mostrar que ela é homeomorfismo. Depois a gente volta e mostra esse item A, que lá na frente vai ser útil. Então vamos mostrar o item B. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma sequência de equivalências aqui. Vamos pensar aqui. Eu preciso mostrar duas inclusões, né? Eu vou começar a provar essa inclusão aqui, e aí se em algum momento nós notarmos que dá para fazer uma equivalência, a gente abandona a implicação e já estabelece a relação, os links de equivalência. Mas vamos tentar provar só uma inclusão por enquanto, tá? Então vamos pegar um elemento qualquer aqui, ó. Então seja P pertencente ao θ do spec desse aberto básico aqui, do RF, né? Ele é um aberto básico do anel RF, do espectro do anel RF. Tá? Então, beleza. Então, isso quer dizer, meu objetivo é mostrar que o AF não pertence a P, certo? Esse é o meu objetivo, mostrar que o AF não pertence a P, sabendo que isso aqui acontece. Tá? Então, se ele é a imagem de algum ideal desse que está aqui dentro, então, existe um Q pertencente a esse aberto básico lá no aberto básico do espectro da localização, tal que o P é o θ de Q, que é justamente, pela definição, o pullback, ou a imagem inversa de Q. Tá? Aí eu chutaria, a minha primeira tentativa aqui seria provar por absurdo. Eu quero mostrar que o AF não pertence a P. Vamos supor que pertença e aí vamos ver o que acontece. Tá? Então olha só, suponha, por absurdo, vamos ver se rola assim. Suponha por absurdo que eu já sei que o A sobre F elevado a N não pertence a Q. Então pode ser que role assim. Então suponha por absurdo que o AF pertença a P. Tá? Então, se o AF pertence a P, isso quer dizer que se eu aplicar θ de AF, isso cai em Q, certo? Logo, o AF
sobre 1, que é o θ de AF, pertence a Q. Agora eu quero mostrar, para chegar numa contradição, que o A sobre F elevado a N pertence a Q. Vamos ver o que a gente consegue com isso então. Então, olha só, vamos ver como é que a gente consegue escrever. Vamos pensar aqui, ó. Então, assim, deixa eu pensar em voz alta aqui, ó. A sobre F elevado a N. Como é que eu consigo escrever isso? Isso é A F sobre 1 vezes 1 sobre F elevado a N menos 1. Está certo? Tá, né? Não, provavelmente não. Fn mais 1, né? Impressionante a capacidade do rapaz de fazer conta, né? Fn mais 1, né? Isso. O que eu fiz aqui foi basicamente multiplicar por F em cima e embaixo. Como eu estou na localização por F, dá para fazer isso, certo? Agora olha só a merda. Se eu não tiver louco, ó, isso daqui pertence a Q e isso daqui, ó, pertence ao RF. Tá? Isso pertence à localização de R por F sem problema nenhum. Agora, quando eu multiplico alguém, como Q é um ideal, aqui, ó, Q é um ideal do RF, certo? Ele é um ideal primo até de RF. Nem precisava de tanto, mas ele é um ideal do RF. Então, se eu multiplicar alguém do ideal por alguém do anel, ele está no ideal. Então, isso daqui pertence a Q. Tá? Só que isso é um absurdo, porque quando eu digo que o Q está nesse aberto básico, eu estou dizendo que esse cara não pertence a Q, tá? Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui está dizendo, por exemplo, que o Q não pertence a esse aberto básico aqui. Porque esse cara pertence aqui. É o contrário mesmo, tá? Isso aqui é uma contradição. É um absurdo, tá bom? Então, não tem para onde correr. Logo, o AF não pertence a P, o que implica que o P pertence a esse aberto básico aqui. Pertence a esse aberto básico, tá bom? Então essa inclusão que foi. Tá? Eu não sei se dá para fazer, se daria para fazer uma volta aí tão rápida, né? Ó, se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Vamos escrever de novo. Talvez até dá, mas aí teria que pensar numa maneira esperta de escrever. Aí vai demorar mais pensando na maneira esperta de escrever do que escrever a volta, né? Então essa inclusão aqui foi. Agora vamos para outra. Vamos pegar então agora um ideal qualquer aqui. Seja alguém que está aqui, nesse aberto básico. Eu quero encontrar alguém que está aqui, tal que a imagem dele por tentativa dá o P, né? Como tentativa é uma objeção, eu sei que tem um único cara aqui, aqui na verdade, né? Aqui, tal que... vamos pensar aqui, peraí. Tá. Isso acontece, né? Então, em particular, antes de aplicar tão rápido assim, vamos lá, vamos devagar. Em particular, o que acontece? Ó, o P está no espectro, está no aberto básico associado ao A e no aberto básico associado ao F, certo? Então isso implica, por exemplo, que o A não pertence ao P e o F não pertence ao P. Isso deve ser importante em algum momento. Agora, o fato do P pertencer a esse cara aqui, ó, me garante a existência de alguém aqui, tal que a imagem dele dá o P, né? Então, como o θ é uma objeção, θ, então existe um único, na verdade. Existe um Q que está aqui por enquanto, tal que o θ de Q é igual a P. Agora, para mostrar essa inclusão, eu preciso mostrar que esse cara, esse Q, além de pertencer a isso, ele está nesse aberto básico, tá? E aí, tudo que eu tenho que mostrar é que o A sobre F elevado a N não pertence a Q. Então, vamos supor que pertença. Tá? Suponho por absurdo, me parece ser a tentativa mais rápida aqui. Então, suponho por absurdo que
A sobre F elevado a N pertença a quê? Pertence a quê? Tá, então se isso acontece, o θ, aí agora eu vou usar esse negócio aqui, ó. Eu vou usar essa cara do θ tilde menos 1, porque olha só, se θ tilde de Q é igual a P, isso quer dizer então, temos que o Q é igual ao θ tilde a menos 1 de P, né, já que é uma objeção, só que isso daqui satisfaz essa igualdade, SF a menos 1 de P. Tá? Agora, então, eu estou dizendo então, que esse cara pertence a Q, que é isso. Então, o A sobre F elevado a N pode ser escrito assim, ó, como um certo, sei lá, T sobre F elevado a M, certo? Com o T pertencente a P, e esse M aqui, um inteiro não negativo qualquer. Tá? Aí, olha só o que vai acontecer. Essa igualdade aqui, ó, vive em RF. Tá? Então, por igualdade de elementos nessa localização, tem que existir uma potência, que eu vou chamar de L, tal que, ó, FL, aí faz o produto cruzado, FMA menos TF elevado a N, isso é zero, em R agora. Então, aqui vai dar merda, porque ó, FL mais M, que é isso, vezes A, é igual a TF elevado a N. Só que isso aqui pertence a P. Então, isso aqui pertence a P. Então, como P é um ideal primo, F elevado a L mais M vezes A pertence a P. Né? Então, ou esse F está em P ou A está em P. Então, ou F pertence a P ou A pertence a P. Só que isso aqui é absurdo. Olha isso aqui. Nenhum desses dois elementos pertence a P. E ali eu achei que um dos dois tem que estar. Então, a conclusão aqui é que esse cara aqui não pertence a Q, tá? Isso aqui não pertence a Q, então. E, portanto, o P é a imagem de alguém que está aqui, tá? Eu não vou apagar para escrever isso não, tá? Mas a gente concluiu isso. E aí, portanto, o Q está aqui e, portanto, o P está aqui. Então, eu peguei um P qualquer aqui e mostrei que ele está aqui. A outra inclusão está devidamente provada, tá bom? E aí, para fechar, então, isso mostra que θ tilde é uma aplicação aberta, ela já é contínua, ela já é uma objeção. Portanto, θ tilde é um homeomorfismo. Então, digamos que a principal consequência desse exercício nós concluímos. Temos um homeomorfismo. E aí, como um bônus, a gente vai provar esse item A, porque lá na frente a gente vai usar em algum momento e eu gostaria de deixar provado aqui para vocês, tá bom? Então, no item A, a gente tem um G que é maior ou igual a F, então, item A, né? Por hipótese, o G pertence ao radical do ideal gerado por F. Se a gente precisar de mais coisa, a gente coloca, tá? Então vamos ver se a gente consegue estabelecer uma igualdade aqui mais rápida. Vamos fazer devagarzinho mesmo, é melhor. Então vamos pegar um T aqui, θ tilde a menos 1 do spec de RG. Isso implica então que o θ tilde P pertence ao spec de RG, certo? O que implica, eu quero mostrar que esse P não contém G sobre 1, né? Então isso aqui implica que o θ menos 1 de P, isso, eu poderia usar, para efeitos psicológicos, vou colocar Q aqui, tá? Porque eu estou trabalhando com gente aqui, ó. Q, isso, agora sim, fica melhor. Aí o θ tilde de Q é θ menos 1 de Q, só para, é melhor, para trabalhar com para efeito psicológico, né? Isso aqui acontece. Então isso aqui está me dizendo que o G não pertence
ao θ menos 1 de Q. Tá? O que está me dizendo também, então, certo? O G não pertence ao ideal. O que está me dizendo que o θ de G, acho que aqui vai dar para fazer uma implicação rápida, hein? Uma equivalência rápida. O θ de G não pertence a Q. Tá? Agora, o θ de G é justamente o G sobre 1. Isso não pertence a Q. Tá? Acho que aqui vai ser rápido. Não precisa fazer inclusão, não. Aqui, ó, tá todo... Dá para fazer assim. Então, ó, um ideal primo Q está aqui, implica que θ tilde Q pertence aqui, o que implica que o θ a menos 1 de Q pertence aqui, o que implica que o G não pertence a isso, o que implica que o θ de G não pertence a Q, e portanto, isso aqui é o G sobre 1. O G sobre 1 não pertence a Q. E isso aqui implica, então, que o Q pertence ao aberto básico do RF, induzido pelo elemento G sobre 1. Agora, olha só como é que dá para fazer a volta. Ó, Q pertence a esse aberto básico, implica que o G sobre 1 não pertence a Q, por definição. Agora, o G sobre 1 não pertence a Q, implica que o θ de G não pertence a Q, então vale. Agora, se o θ de G não pertence a Q, por definição de imagem inversa, o G não pertence à imagem inversa de Q. Se o G não pertence à imagem inversa do Q, por definição, esse ideal primo pertence a esse aberto básico induzido por G. Então, essa implicação é por isso. Agora, θ menos 1 de Q é o θ tilde Q. Então, essa implicação vale por isso. E aqui, por definição de imagem inversa de novo. Se θ tilde Q pertence a isso, então o Q pertence à imagem inversa desse cara. Fechou. Essa é só a consequência de equivalências foi. Tá? Essa é mais fácil. Então, o item A está demonstrado. A aula está terminada. Um abraço para todo mundo. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham se divertido, como eu me diverti. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.